Olá, gente querida! Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo, com muita alegria. Estamos aqui para continuarmos a nossa jornada pela palavra do nosso Deus. E claro, se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho para você que está aí do outro lado sempre receber as notificações dos vídeos e das transmissões ao vivo que fazemos aqui no nosso canal. Vamos aprender, vamos ao versículo de hoje, que é bastante interessante. Assim nos diz Provérbios, capítulo 30, versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz: há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Vou ler mais uma vez. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Esse versículo, gente querida, me lembra um ditado que talvez você conheça. Esse ditado diz assim: quem está de pé, que cuide para que não caia. Repito, quem está de pé, que cuide para que não caia. O que eu quero dizer com isso? É isso que simboliza aqui a arrogância, né? Essa prepotência, essa mania de se colocar acima das outras pessoas, se achar melhor das outras pessoas por causa de algum tipo de status, talvez por algum tipo de poder, talvez por algum poder também financeiro, ou por outra coisa, né? Se colocar acima como melhor, como maior, né? Olhar os outros não de uma maneira igual, mas olhar os outros de cima para baixo como se fossem menores, como se fossem desprezíveis, e fazendo então esse tipo de julgamento. E esse versículo está muito ligado ao versículo que nós vimos ontem e nos aprofundamos bastante ontem, não é mesmo? Onde nós falamos sobre a questão da pureza, porque de fato está ligado a isso, né? A pessoa se acha pura, se acha perfeita e acaba julgando o outro como impuro, como perfeito. E nós vimos ontem o quão isso é também perigoso, quanto essa visão de pureza ela é perigosa. Então, gente querida, isso é uma coisa bem interessante. Também na questão das redes sociais, também amplificam essa questão, né? Muitos jovens hoje sofrem também com isso porque talvez não são tão perfeitos, entre aspas, não têm as fotos tão bonitas, ou o corpo, ou o rosto, ou enfim, tão bonito como seus colegas, seus amigos, e muitos inclusive entram em depressão, sofrem de depressão também por causa disso. Então, e há aqueles que dentro das redes sociais também se acham melhores que os outros, né? Que são os tais. Então, gente querida, são grandes as reflexões que nós temos a fazer diante deste versículo, né, gente querida? E olha só, nós vivemos hoje um mundo individualista. Esse versículo acaba sendo hoje bastante atual. Nós vivemos o mundo de cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua vida. É tudo o eu sou o Senhor meu Deus, não terei outros deuses além de mim, é tudo para eu, se não me faz bem eu não quero, se o meu prazer não está em primeiro lugar eu não quero, se o meu tempo não está em primeiro lugar eu não quero, e se não me beneficia eu não quero, é tudo eu, é tudo é tudo voltado ao indivíduo. Martinho Lutero dizia que o ser humano é um ser encurvado em si mesmo, e hoje isso se aplica mais ainda, né? Encurvado em si mesmo no sentido, né? Hoje de fato as pessoas olham cada vez mais só para o seu próprio umbigo, só para o seu próprio mundinho. E também dentro da igreja, como é um trabalho em grande medida voluntariado, se ali não há algum tipo de benefício, então não se quer, nem que esse benefício seja de repente uma questão de se sentir bem, como se igreja fosse um lugar só para a gente se sentir bem. Claro que isso faz parte, mas muitas vezes a verdade pregada também confronta, né? A verdade pregada quer nos tirar da zona de conforto. E para algumas pessoas sair da zona de conforto não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. E nesse sentido a igreja também tem essa função de incomodar no bom sentido, de desacomodar, de colocar pessoas à missão. E nesse sentido, eu acredito que nós temos aqui pessoas de muitas denominações e talvez até religiões diferentes assistindo, né? Mas como evangélico de confissão luterana, eu quero dizer que nós devemos ser protestantes também contra esse individualismo de hoje. Devemos protestar contra esse individualismo, porque é esse individualismo que leva à arrogância, é esse individualismo que leva a olhar os outros de cima para baixo.
Isso não é claro, não é novo, né? Já Caim e Abel, nós já vemos essa questão, né? Tanto que o irmão mata o outro, né? E depois ainda pergunta, e acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Diz Caim a Deus, né? Como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse nada a ver com a história, né? E muitas vezes nós também hoje, o que eu tenho a ver com a história do outro, da outra? Temos tudo a ver, somos todos seres humanos, somos todos pessoas, e por isso devemos ser protestantes também contra esse individualismo que está aí. Nesse sentido, deixa eu olhar aqui a minha colinha, né, gente querida? Isso é uma coisa bem interessante, porque ser comunidade já é em si um protesto contra esse individualismo, contra essa arrogância de que está nos falando Provérbios capítulo 30, versículo 13. Obviamente que é um texto lá do seu tempo, mas aqui eu já estou fazendo a contextualização para o hoje, né? Porque numa comunidade nós temos o direito de sermos todos, de fato, iguais. Iguais por direito, por quê? Porque na realidade, né, de fato, nós somos pessoas diferentes, né? Temos várias diferenças, não só de pensamento, mas sim de características físicas, de formação familiar, de educação, de recursos financeiros. As diferenças são muitas e as diferenças são boas, são ótimas, mas na comunidade nós temos o direito de sermos iguais. Na comunidade ninguém deve se achar melhor que o outro, ninguém deve se colocar acima do outro ou olhar ao outro, a outra de cima para baixo. Todos são iguais, todas as pessoas são e devem ser tratadas como iguais, porque é um direito, senão não tem como ser comunidade. Se alguém querer se sobressair, começa a virar qualquer outra coisa, né? Um autoritarismo de repente, mas deixa de ser comunidade. Portanto, gente querida, é importante formar laços. Numa comunidade não se trabalha por competição. A competição a gente deixa para os esportes. Nos esportes a competição é completamente saudável e legitimada, né? Justificada. Na comunidade não se vive competição. Não é uma pessoa competindo com a outra, é colaboração, é uma colaborando com a outra, porque a competição na comunidade também leva à arrogância. De repente uma pessoa quer ter mais dons que a outra. E como dizia um professor na época de faculdade, né, quem acha que tem todos os dons, essa pessoa se acha, né? Na comunidade não pode haver espaço para isso, para briga de egos, para competição de poderes, porque nós somos iguais. Na comunidade nós formamos laços e nós trabalhamos em cooperação. E eu quero, para terminar, para arrematar aqui com esse versículo, trazer um pensamento que vem do sociólogo polonês já falecido, chamado Zygmunt Bauman, nesse livro aqui, que é um livro maravilhoso. Eu recomendo para você. O Mal-Estar da Pós-Modernidade é o nome do livro. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. E numa nota de rodapé, isso não está no conteúdo mesmo do livro, né? Mas é o Bauman que escreve nessa nota de rodapé em resposta ao filósofo Kolakowski. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui da discussão, mas olha o que um sociólogo, um pensador secular, diz sobre a igreja, que fecha bem com o versículo de hoje. As igrejas podem desempenhar funções políticas integradoras, afirmativas, capacitantes para minorias política e economicamente oprimidas. As paróquias, capelas e congregações são conhecidas por seu importante papel associativo, representado ao aglutinarem comunidades firmemente unidas e ao assegurarem sua contínua autorreprodução. Só um destaque, né? A palavra política aqui não significa política partidária. Política aqui significa estar junto com outras pessoas. Isso também é política, né? Então, olha só, um sociólogo, né, um pensador secular falando do papel da comunidade. Ser comunidade em si, da maneira certa e do jeito que Jesus nos deixou, já indo para o Novo Testamento, da maneira como nós temos lá em Atos dos Apóstolos, também a partir do Pentecostes, em Atos 2, ser comunidade não é ser comunidade de arrogantes, de competições de egos, de quem se acham donos ou donas da igreja, mas onde todos de fato são bem-vindos, como são, e onde todos e todas possuem lugar para servir ao próximo com seus dons. É para isso que existe a comunidade, e inclusive servindo não só dentro das quatro paredes da igreja, mas também ao bairro ou à cidade.
em que esta igreja está localizada. Portanto, gente querida, eu termino do jeito que eu comecei. Quem está de pé, que cuide para que não caia. Humildade, respeito, tolerância e empatia. É isso que nós precisamos. Não arrogância, não orgulho, não prepotência, não competição de egos. Tá bem, gente querida? Olha, que Deus abençoe você. Se esse vídeo falou com você, você achou interessante, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. Tem aqui embaixo um botão compartilhar. Se você aperta ali, abre uma vastidão de opções. Pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, onde você quiser. Compartilhe esse vídeo. Deixa também o teu comentário, que é muito importante, o teu feedback. Eu sempre leio os comentários de vocês, gente. Aliás, sempre maravilhosos e muito bons. Obrigado pelos comentários. Deixa o like nesse vídeo, que isso nos ajuda muito, fortalece. Aperte aí no dedão para cima para ajudar a gente e que todos nós fiquemos na paz de Jesus. Amém.